Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E nós estamos dando sequência na série de vídeos dessa semana. Estamos refletindo sobre provai e vede como o Senhor é bom. Ontem nós já refletimos sobre provai do Senhor e hoje nós vamos refletir sobre vede. Então é a segunda parte aqui dessa reflexão. E nós temos uma tendência muito grande quando nós estamos nas batalhas, nas guerras da vida, de focarmos nos problemas. Nós criamos ali em torno daqueles problemas um grande Golias. Nós refletimos semana passada sobre Pedro, que Jesus chamava Pedro para poder sair do barco e caminhar sobre o mar em revolta, o mar em fúria. Enquanto Pedro olhava fixamente para os olhos de Jesus Cristo, ele conseguia caminhar sobre o mar que representava os problemas. Mas quando os problemas começaram a ficar muito barulhentos, começaram a sacudir a Pedro, Pedro olha para baixo, ele olha para os problemas e ele começa a afundar. Nós temos uma tendência, uma vocação enorme para poder transformar esses problemas em grandes gigantes, em grandes montanhas. Mas Jesus ele tem algo para poder nos ensinar nessa manhã. Quando nós olhamos os seus olhos e fixamos nele, quando nós vemos Jesus batalhando juntamente com a gente nas batalhas que nós estamos tendo na nossa vida, imagine você as batalhas que você está tendo, e você ver Jesus agindo nessa batalha, a nossa percepção ela muda completamente em relação ao tamanho daquele problema. Ter Jesus batalhando ao nosso lado é algo que muda a nossa compreensão de como que nós vamos enfrentar esses problemas que nós estamos enfrentando e muitas vezes acreditamos que eles são impossíveis. Então eu queria te convidar para essa sabedoria que nós vamos ter aqui nessa manhã. Jesus vai mostrar para nós que nós devemos focar nele e nós o veremos na batalha. Basta que a gente abra os nossos olhos espirituais. Ele vai permitir que nós o vejamos e a nossa percepção ela vai mudar completamente e a nossa fé vai ser o nosso guia para poder enfrentar todas essas batalhas, esses problemas que a gente tem enfrentado. Então eu queria te convidar para a reflexão que nós vamos fazer no segundo livro de Reis, é o capítulo 6, versículos 15 a 23, que diz o seguinte: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que eles deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete. E comeram e beberam. Ele os despediu, e eles voltaram para o Senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Queria dizer para você que a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós tendemos a olhar para os problemas e transformar esses problemas em um grande gigante, em uma grande montanha. Já começamos a falar disso na abertura desse vídeo. Aqui nós temos claramente essa perspectiva que nós temos dos problemas em relação ao servo de Eliseu.
Quando ele acorda de manhã, já vê todo esse exército sírio em volta deles, e certamente eles atentariam contra a vida deles, e ele fica com muito medo, mas Eliseu muito tranquilo. Eliseu sabe e sabia que Jesus estava juntamente com ele, Deus estava juntamente com ele, e não o abandonaria. E ele pede ao Senhor para mostrar o motivo daquela confiança para o seu servo. E Deus abre os olhos do servo de Eliseu, e ele vê os cavalos de fogo, todos os exércitos que estavam acampados em volta de Eliseu. E aquilo muda a perspectiva daquele homem em relação à batalha. O segundo ato de Eliseu também é um ato de fé. E quando esses exércitos sírios eles avançam contra a vida de Eliseu, ele pede para Deus, Deus fere de cegueira esses homens. E ali Deus o faz, mostra como que a gente deve enfrentar essas batalhas que se apresentam diante de nós. Olha o nível de relacionamento desse homem com Deus. E ali esses homens eles caem em cegueira e ele os leva até o rei de Israel. Interessante que é na Samaria, nós falamos ontem da samaritana, na palavra de ontem. Isso foi uma coincidência, as coincidências do Espírito Santo. E quando estavam diante desse rei de Israel, os sírios, a pedido de Eliseu, Eliseu pede a Deus novamente para que recobrasse a visão desses homens. Esses homens é recobrada a visão deles, eles veem o rei ali de Israel. Também poderiam estar com medo total, o seu inimigo está ali diante deles e certamente poderia os matar. E o próprio rei de Israel, no nível de... olha o nível de Eliseu para o rei de Israel, a reputação desse homem, o respeito que o rei de Israel tinha com esse homem. Ele pergunta para Eliseu, devo matá-los? Eliseu fala, claro que não, esses homens estão desarmados, você deve tratar deles. E ali o rei prontamente obedece à orientação de Eliseu e prepara um grande banquete e reverte completamente aquela situação de guerra a ponto de nunca mais os assírios terem atentado contra Israel. Meu irmão, minha irmã, essa é a perspectiva da coisa. O Senhor nunca vai avançar num ponto, Ele vai estar guerreando com a gente, mas o primeiro ponto que Ele vai tratar é a nossa visão. Muitas vezes a nossa fé é tão pequena, da mesma forma que esse homem, da mesma forma que Pedro na semana passada, a fé é tão pequena que a gente não consegue perceber a ação do Senhor. Nós não estamos vendo o Senhor batalhando por nós nessas guerras que nós estamos enfrentando na nossa vida, esses problemas que estão sendo enfrentados na nossa vida. E a primeira coisa que o Senhor quer fazer hoje é nos mostrar. Nós estamos refletindo sobre provai e vede como o Senhor é bom. O Senhor está batalhando em relação à minha vida, em relação à sua vida. Ele está juntamente com a gente, mas Ele quer abrir, Ele quer despertar o nosso olhar, a nossa cegueira. Nós estamos como esse exército da Síria, que foi ferido de cegueira e não está enxergando nada. Nós estamos como esses homens que precisam que Jesus Ele libere um comando para que a nossa visão ela possa ser recobrada e que a gente possa ver o Senhor batalhando ao nosso lado. Imagina você, meu irmão, minha irmã, que traz problemas para essa manhã, problemas impossíveis, problemas que podem ter sido aumentados baseado na sua perspectiva, no seu medo, que eu e você somos humanos, mas Jesus está batalhando juntamente com você. E se você tivesse essa visão recobrada, a visão espiritual nessa manhã, de modo que você pudesse ver nesse cenário que você está agora, Jesus batalhando juntamente com você, qual que seria a sua percepção dessa guerra, dessa batalha? Porque Jesus nunca perdeu uma batalha, meu irmão, minha irmã, e nunca perderá. Então, quando nós temos Jesus ao nosso lado, é certeza de vitória. Ele já venceu na cruz, Ele já venceu o mal, já venceu o pecado, já venceu tudo na cruz. Meu irmão, minha irmã, é vitória certa. Então, que nós possamos ver ao Senhor as batalhas da nossa vida. Ele quer nos convidar a mudar a nossa perspectiva. Ele quer nos dar a oportunidade de vê-lo batalhando ao nosso lado. E quando Ele está do lado, meu irmão, minha irmã,
não tem nada que vai permanecer de pé. A palavra ela bem diz que todo joelho se dobrará ao Senhor. E olha que desfecho maravilhoso dessa passagem. Tudo indicando sangue e morte. Olha o nível de reversão através do poder do Senhor. É dessa forma que Jesus trabalha. De maneiras maravilhosas, de maneiras que nunca nós seríamos capazes de fazer, de realizar. Mas Ele quer dar essa oportunidade para mim e para você nessa manhã. Se você chega nessa manhã com situações que são irreversíveis, se você quer ver o Senhor batalhando juntamente com você, naquilo que você está enfrentando, naquilo que você está sofrendo, nas tristezas da sua vida, nas perdas, se você quer ver o Senhor batalhando juntamente com você nessa manhã, o Senhor Ele vai abrir os nossos olhos espirituais nessa manhã para que a gente possa, de fato, ganhar outro nível de confiança, outro nível de abordagem, outro nível de fé. É isso que Ele nos inspira a ter aqui nessa manhã. Então, eu queria te convidar a essa reflexão e eu gostaria de perguntar, antes da gente fazer essa reflexão, justamente para poder direcionar a nossa oração que nós vamos fazer, quais são as áreas da sua vida? Quais são as áreas da sua vida que estão em crise agora, que você percebe que Jesus quer que você mude essa percepção, para que você possa vê-lo, para que você possa ganhar uma coragem diferente, uma proteção diferente. Quais são essas áreas? Então a gente vai refletir sobre elas durante a nossa oração aqui, e eu queria te convidar para esse momento juntos aqui, tendo isso como foco. Quais são essas áreas que você quer que a gente ore nessa manhã? Vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença, pelas suas inspirações. Te agradecer, Pai, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, especialmente por esses meus irmãos que aqui estão nessa manhã. Senhor, nós queremos mudar a percepção, Pai, das batalhas que nós estamos enfrentando. Nós queremos colocar, Pai, nessa manhã as áreas da nossa vida que nós estamos em constantes batalhas, em guerras. Muitas vezes nós ampliamos esse problema, demos uma dimensão para esse problema muito maior do que eles são. E pelo fato de nós não estarmos te vendo, batalhando juntamente com a gente, pela nossa cegueira espiritual, pela nossa falta de fé, esses problemas têm se tornado ainda maiores. Mas nós queremos colocar diante de Ti, Pai, nessa manhã, as áreas da nossa vida que estão em crise. Colocar diante de Ti, Pai, os problemas que nós temos enfrentado. Colocar diante de Ti, Pai, esses gigantes, Pai, que muitas vezes nós mesmos criamos. Nós queremos colocar isso diante dos Seus pés nessa manhã. Nós queremos pedir, Pai, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente veja, Senhor, batalhando juntamente com a gente. Não tem uma só batalha, Senhor Jesus, que o Senhor entrou, que o Senhor perdeu. E não terá uma só batalha que o Senhor entrará e o Senhor vai perder. O Senhor já venceu na cruz, a vitória é certa. Então nós temos certeza, Pai, que te vendo batalhar junto com a gente é certeza de vitória. Mostra para nós, Senhor Jesus, essas batalhas, Senhor Jesus, que nós estamos enfrentando, Pai. Mostra-nos, Senhor Jesus, todos os seus esforços, Pai. Mostra-nos, Senhor Jesus, a sua ação, o seu mover, Pai. Mostra-nos, Senhor Jesus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Para que nós mudemos, Pai, a nossa percepção. Para que a nossa fé, Pai, ela seja redobrada. Para que a gente entenda, Pai, que olhando fixamente em Ti, Pai, as soluções virão. Essas guerras, elas serão vencidas. O impossível se tornará possível. E o improvável, ele vai acontecer muito além da nossa compreensão. É isso que nós te pedimos, Pai, nessa manhã abençoada de quarta-feira. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença. Se Jesus falou com você durante esse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma que ele também, da mesma forma que essa mensagem alcançou os nossos corações, essa mensagem também será usada por ele para alcançar outros corações. Queria desejar a você uma quarta-feira abençoada e, se Deus quiser, amanhã a gente se vê num novo vídeo. E amanhã a gente já vai estar falando sobre a glória de Deus. Quando nós provamos e vemos, ali a gente vai também experimentar da glória de Deus. Nos vemos amanhã. Muito obrigado pela sua presença. Até mais.